Fim de papo no Maracanã, Cruzeiro eliminado, pós-jogo, mais um pós-jogo para o Portal da Liga. E hoje eu estou aqui com o Jota, e hoje aqui apresentando, ele vai comentar o que ele achou desse primeiro tempo do Cruzeiro e se a derrota do Cruzeiro começou na primeira etapa. Jota. Boa noite, Eduardo, boa noite a você que está acompanhando aqui. Eu vou ser franco aqui, o Cruzeiro foi medroso no jogo de hoje. A equipe do Cruzeiro não teve um trabalho de toque de bola. A saída do jogo do Cruzeiro estava o tempo todo congestionada, errando na saída de bola, uma equipe que estava com medo, não tem outra palavra. Faltou coragem, faltou culhão, faltou bolas para a equipe do Cruzeiro. Porque é o seguinte, eu sou fã do futebol do Romero, acho que é um jogador excepcional, mas hoje deixou a desejar mais uma vez. O jogador, nos últimos jogos pós-Copa do Mundo, novamente vem falhando. Eu não estou gostando nada da saída de bola dele. Ele que era um jogador que tinha muita qualidade, que pensava o jogo, mas me parece agora ele está precisando de um banquinho. Só rapidinho, acho que assim como o Lucas Silva, um banquinho ali, ele pensa na maneira como ele tá jogando e volta a campo. Ele fez o gol, parabéns pelo gol, mas o gol, ele só diminuiu uma atuação que é ruim. A gente não pode colocar o Romero, só porque ele marcou o gol, como o melhor jogador do Cruzeiro em campo. Em campo, o Cruzeiro não teve um jogador bom, não vi um. Primeiro tempo apático. Não vi Matheus Pereira, que a gente esperava que decidisse. É um jogador que a gente sabe que tem qualidade, sabe que pode decidir jogos, tanto que decidiu muitos jogos, mas hoje, novamente, ele acabou ficando preso na marcação. Não conseguiu mostrar aquele Matheus Pereira que encantou o Brasil e continua encantando com seu futebol. É um jogador de muita qualidade, mas, de novo, não decidiu para a equipe do Cruzeiro. O Caio, na minha opinião, cara, acho que a gente criticar o Caio nesse jogo é tacar pedra em cachorro morto. O cara, infelizmente, não teve chances. Na chance que ele teve, ele tentou a finalização, acabou que não teve a sorte. A gente tem que realmente falar isso. Ele poderia ter finalizado? Poderia. O Caio Jorge do ano passado teria guardado um gol hoje, na finalização que ele perdeu? Guardaria. Mas infelizmente o Caio Jorge não é o mesmo do ano passado. O jogador teve a lesão no pubis, perdeu qualidade e infelizmente não é o mesmo. Vamos falar agora sistema defensivo. O Jonathan, ele antecipou algumas bolas, ele foi o menos pior da defesa. Acho que ele conseguiu fazer uma partida ok. A gente não tem que tacar a pedra nele, mas errou em certos momentos, não fez uma partida excepcional. Ele errou em saída de bola. Isso, errou em saída de bola. É um jogador que a gente não tem que falar assim, o jogador tem que ficar na equipe do Cruzeiro fazendo tal coisa. Não, acho que a gente pode deixar um pouquinho menor. Acho que não tem muito mais que pontuar não, Eduardo. Ô Jota, eu queria que você comentasse, depois eu dou minha opinião, por conta que os dois gols da equipe do Flamengo, para mim foram aqueles gols mapeados, aqueles gols que já era pedra cantada. O primeiro gol foi uma jogada que o Flamengo vinha tentando, e na segunda etapa é o mesmo gol, cara. O que aconteceu nessa defesa do Cruzeiro? Um erro até vai, mas dois erros, porque os dois gols ocorreram da mesma forma. O Pedro fazendo o pivô, primeiro o Arrascaeta marcou o gol, depois o Pedro fazendo o pivô de novo, dando um passe de calcanhar, e o Samuel Lino dessa vez retribuindo o drible que ele sofreu do Arroio, agora no William. E eu queria também que você falasse sobre a atuação do William. Quero que você fale sobre esses dois gols sofridos pela equipe do Cruzeiro, que foram praticamente idênticos, e também sobre a atuação do lateral direito. Bom, vamos começar falando sobre os gols. Essa jogada do Flamengo é característica, é desenhada. O Flamengo faz isso desde 2021 com o Pedro na referência. No jogo do Mineirão, o Jardim trouxe uma estratégia diferente com o Bruno Henrique, apostava no contra-ataque. Acabou que não funcionou tão bem a estratégia, e quando o Pedro entrou em campo, ele cavou uma falta, saiu o gol da equipe do Flamengo. É um jogador excepcional, a gente não tem que deixar um tempo para falar dele, porque a gente está falando de Cruzeiro. Mas no jogo, onde, para mim, o Cruzeiro erra principalmente em um detalhe: a Raposa não conseguiu acompanhar o jogador. Quando acontece a ultrapassagem, em questão de tabela, se o seu marcador
não acompanha o atacante, você vai tomar o gol. E foi exatamente o que aconteceu. O Arrascaeta tentou essa primeira jogada no início do primeiro tempo. A sorte foi que o Arroyo conseguiu acompanhar, travou o chute e evitou que o Arrascaeta marcasse o gol. No segundo lance, o Arroyo não estava na marcação, acho que ele não conseguiu chegar a tempo. O William não vê o Arrascaeta passando, ele passa, o William não acompanha, o Fabrício Bruno tenta chegar, é tarde demais, o Arrascaeta chapa no ângulo e faz o gol da equipe do Flamengo. No segundo gol, para mim é o gol mais feio que o primeiro. O gol foi bonito, a construção do Flamengo, parabéns pelo adversário ter essa qualidade, mas eu tenho que falar, de novo, o William não acompanha o ponta e acontece, na minha opinião, um erro de salto de pressão. O Cruzeiro errou o salto de pressão, o Arrascaeta tabelou no Pedro, o Pedro escorou, o Lino ficou sozinho, o William, para tentar salvar a pátria, dá um carrinho, acho que ele foi emocionado? Muito. Não precisava do carrinho, mas é aquela. O Lino é um ponta que tem muita qualidade, mas em grande parte dos lances ele finaliza de primeira. Domina, bate. O William tentou chegar afobado, o Lino aprendeu com seu erro do jogo de ida, repetiu, o veneno agora mudou de lado, chapou e fez o gol da equipe do Cruzeiro. É um erro crônico da equipe do Cruzeiro. Não é só uma, não duas, não três. Acontece direto e reto na equipe celeste. A sorte que o adversário erra ou o Fabrício Bruno ou o Jonathan consegue cobertura. É algo que o Cruzeiro tem que melhorar. O sistema defensivo do Cruzeiro é ruim nesse momento. É ruim. O Arthur Jorge faz um bom papel, ele tenta melhorar, mas o sistema defensivo do Cruzeiro é ruim. Consegue fazer boas partidas onde passa ileso quando todo o sistema consegue trabalhar bem, quando tem uma sincronia. E no gol do Lino, a gente pode pensar também que é o seguinte, o Jonathan dá condição para a equipe do Flamengo marcar o gol. É um erro também de linha de impedimento, é padrão de treinamento. Acabou que o Jonathan errou na saída, deu a condição para o Lino e aconteceu o gol da equipe do Flamengo. William, uma partida para se esquecer do William. Mais uma vez o William, uma partida onde ele estava aéreo. Infelizmente ele não conseguiu ser o William do jogo passado. Se o mesmo William do jogo passado jogasse, os 2 gols não sairiam, porque ele estaria atento na leitura, faria uma questão de marcar. Nesse jogo já iniciaria com o Fagner. O Fagner foi o titular da campanha do Cruzeiro durante toda a Libertadores, e no jogo decisivo o Arthur Jorge acabou preservando o William por ter jogado bem. Eu não culpo o Arthur Jorge. Aqui, no início da escalação, quando eu vi o William, eu não achei ruim. Acho que o Cruzeiro foi bem escalado. Mas é aquela partida para se esquecer do lateral e, infelizmente, o Cruzeiro está eliminado. Jota, só para pontuar, você acha que essa derrota do Cruzeiro tem um nome em si ou é um conjunto de erros? O mau jogo dos 11 titulares da equipe do Cruzeiro beneficiaram para isso, mas talvez o papel do William mal na marcação, parece que o Rojas, eu vi você falando, não gostou da atuação dele. Todo esse conjunto ou você coloca a culpa mais em um atleta? Não, eu acredito que não é somente um atleta, é um conjunto. O Cruzeiro, ele ganha junto e perde junto. Você apontar um jogador como o culpado da não classificação, eu já acho um pouco mais errado. Porque hoje o Cruzeiro, ele errou em saída de bola, não foi um jogador, foram vários jogadores em sequência, não foi jogador que perdeu oportunidade, não foi jogador que errou um passe final quando precisava, e não foi um jogador que apenas tentou um passe e errou. Hoje, o Cruzeiro errou como um todo. O Cruzeiro perdeu como o Cruzeiro Esporte Clube. Se ganhar contra o Galo no meio de semana, eu não vou falar aqui, o Cruzeiro venceu por conta de tal jogador. Não, o Cruzeiro ganhou junto e vai perder junto. Então, na minha opinião, se a gente for pontuar um cara que destoou um pouquinho mais e jogou mal, foi realmente o Rojas. Não gostei da atuação do Rojas, ele frequentemente estava tomando bola nas costas, é um lateral que é muito ofensivo, mas hoje nem ser ofensivo ele conseguiu. Não ajudou em cruzamentos, pouco participou, foi um jogador apático que sentiu o jogo, realmente, o jogador acabou não fazendo uma boa partida. A gente não tem que crucificar o jogador, não tem que falar que ele nunca mais joga pela equipe do Cruzeiro, mas é um atleta que precisa ter um pouco mais de atenção e confiança, porque um jogo decisivo como esse contra o Flamengo
O Cruzeiro precisava de um lateral eficiente. E sabe quem seria esse lateral eficiente? O Kaique. A diretoria não conseguiu segurar, o jogador foi embora e agora o Cruzeiro tem um problema na lateral. Tem que ver se o Rojas consegue jogar, porque esse jogador deu certo na Argentina, jogador que tem qualidade. Mas no Cruzeiro ainda não se achou, Dudu. Só para complementar, você faz um breve comentário. Logo após o gol do Cruzeiro, a equipe celeste estava melhor na partida. Você acha que pelo aspecto da partida do Willian, era o momento dele sair, dar lugar para o Fagner, e as substituições do Cruzeiro vieram no momento correto da partida? Eu acho que é o seguinte, o Arthur Jorge demorou um pouquinho para mexer, isso realmente tem um pouquinho de culpa do Arthur, mas é aquela, eu já iniciaria com o Fagner, mas como não iniciou, o Willian fez um péssimo primeiro tempo. Eu daria pro Willian ali, mais ou menos ali uns 10 minutinhos de intervalo. E aí, se em 10 minutinhos ele não jogasse bem, aconteceria a troca. Nos 10 primeiros minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro evoluiu. Então eu pensei, o Willian recebeu uma instrução ali, tomou aquele esporro, resolveu jogar a bola. Depois sumiu do jogo, o Arthur Jorge tentou colocar o Fagner para construir uma jogada, mas infelizmente um jogador não faz um time inteiro. O jogador não conseguiu fazer muito e o Cruzeiro novamente ficou refém do seu camisa 10 que não conseguiu aparecer, Eduardo. Então é mais ou menos isso, vou dar um comentário breve. O Cruzeiro, para mim, perdeu esse duelo logo no primeiro tempo, quando a equipe entrou dentro de campo, porque eu havia falado aqui num pré-jogo que se o Cruzeiro entrasse dentro de campo recuado, acanhado, com medo, esse seria o resultado. Hoje o Cruzeiro jogou contra o melhor elenco da América do Sul, o atual campeão dessa competição pela qual ele está eliminado. E você jogar um jogo dessa forma como foi no primeiro tempo, acovardado, o resultado final é esse: derrota. Se entra dentro de campo com a cabeça erguida, pressionando, a pressão que o Flamengo emplacou na equipe do Cruzeiro foi extremamente nítida, foi uma pressão imensa, como o Cruzeiro dentro do Mineirão. O Cruzeiro não devia ter se deixado dessa forma, deveria ter ido atrás de fazer uma pressão alta também, poderia não conseguir aplicar sempre a pressão, mas vai ali, pressiona os jogadores, atrapalha o jogo deles. Se você deixa o Flamengo da forma como foi, acomodado, marcação via Bluetooth, que a gente gosta de citar, o Cruzeiro estava fazendo aquela marcação via Bluetooth, marcando os jogadores via distância. Os 2 gols partem disso, uma marcação distante. O jogador do Flamengo tem que marcar de perto, tem que estar sempre atento, tem qualidade muito técnica. O Pedro, que deu as 2 assistências hoje, não marcou, mas poucos atacantes, poucos camisas novas no mundo que dão tantas assistências, marcam seus gols como ele. Deveria ter ido para a seleção, deveria ter ido para a Copa. Mas é aquilo, o Flamengo não é o bicho de 7 cabeças. O Cruzeiro na segunda etapa voltou contra a cara, buscou o gol cedo. Antes do gol teve uma bola em cima da linha, tirada pelo Jorginho, mas logo depois teve o gol do Romero. E depois disso foram 10 minutos melhores da equipe cruzeirense. Então eu me pergunto, o porquê de não emplacar esse rigor físico, não emplacar essa postura quando entra dentro do campo, porque apesar do empate, muitas das vezes o resultado final da partida é imposto pelo começo do jogo que você apresenta. O Cruzeiro apresentou um começo fraco e o resultado final foi esse, a derrota. Se entra dentro de campo bem, poderia perder também, mas ia perder sabendo que entrou dentro de campo jogando um futebol decente, sem medo. Já isso não aconteceu. Foi totalmente ao contrário. O Cruzeiro agora está na 5ª posição no Brasileirão, Copa do Brasil joga contra seu maior rival e não se abalar. O Cruzeiro fez sua melhor campanha na Libertadores desde da última vez que participou da competição, foi em 2019. O Cruzeiro não foi eliminado para qualquer time. Não vou falar novamente o quão bom é a equipe do Flamengo, porque senão fica chato, mas o Cruzeiro não foi eliminado para qualquer time, foi eliminado para o Flamengo. Então, não é nada de se envergonhar. Tem que se envergonhar um pouco da postura que entrou dentro de campo, mas sai de cabeça erguida, porque ano que vem tem mais competição, tem a Copa do Brasil, que o time é o maior campeão e tem que buscar essa taça para a torcida, e é isso. Erguer a cabeça, o momento é de tristeza, mas a vida não para, os trabalhos não param, os jogos continuam e não se pode deixar uma derrota acabar com o aspecto emocional da equipe.
Agora vai terminando aqui mais um pós-jogo do Portal da Liga. Só para finalizar, Flamengo classificado para as quartas de final, Cruzeiro eliminado. Muito obrigado, JVJ, pela sua participação. Já deixa o like, se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse.